Antes de começarmos a criar gráficos, é muito importante aprender conceitualmente os tipos de dados e visões disponíveis ao analisar dados. Aprender previamente sobre isso vai facilitar bastante o seu entendimento dos gráficos que são indicados para visões específicas e também na sua independência de escolhê-los. Vamos começar com os tipos de dados, iniciando pelos históricos, onde normalmente essa base terá uma data e você quer avaliar qual é a tendência em relação ao futuro e também ao passado. E como você já viu na aula anterior, normalmente aplicamos um gráfico de linha ou de área que é capaz de trazer essa sensação de continuidade no primeiro ponto de dado, que é a referência, até o final e a sua variação no meio. O segundo tipo de dado é o quantitativo, ou seja, eu tento somar ou fazer uma média, um máximo, um mínimo de todas as informações de um produto específico e quero saber a sua quantidade total. Também posso distribuir essa informação por produtos e alocar em um gráfico de colunas ou de barras. E o próximo tipo de dados são os categorizados, que também são utilizados bastante os gráficos de coluna, barras, pizza, rosca e servem basicamente para comparar essas categorias. Por exemplo, nós temos uma grande categoria de produtos que vem de uma empresa e uma menor. E a meta dessa empresa é crescer essa que não tem tanta relevância assim. Portanto, em um gráfico conseguimos avaliar essas performances de uma maneira muito mais clara e categorizada, onde normalmente cada uma dessas barras ou colunas e elementos terão uma cor diferente de acordo com o agrupamento que fazemos. A próxima avaliação que faremos serão dos tipos de visões, que basicamente é um amadurecimento dos tipos de dados que nós temos. Por exemplo, nos tipos de dados nós temos os históricos, e se eles forem aplicados da maneira correta, será possível identificar uma tendência baixista ou altista e também constante em relação a esses dados e ao intervalo analisado. Essa tendência é aplicada principalmente em análises do futuro, onde projetamos esses valores para saber se vamos continuar na mesma tendência ou não. O próximo tipo de visão é a comparação, onde temos de fato duas categorias, onde eu quero verificar de forma quantitativa se uma é maior do que a outra, ou seja, eu estou definitivamente fazendo uma comparação entre elas. Por exemplo, nós temos duas regiões de vendas em uma empresa e eu quero saber qual delas é a melhor, ou então em vendedores, também em produtos, categorias, ou qual máquina de uma indústria quebra mais e dá mais trabalho para consertar e fica mais tempo fora do ar. Esse tipo de comparação é aplicado principalmente em gráficos de coluna. E por fim, nós temos os destaques, aplicados principalmente em gráficos de dispersão e servem para mostrar se temos algum dado que foge do padrão. Nesse caso desse exemplo, temos essas duas bolinhas que estão muito diferentes desse conjunto principal de dados. Ou seja, algo aconteceu aqui para que elas ficassem dessa forma e uma análise sobre essas informações é muito importante. Em um gráfico de pizza, analisar essas informações talvez não seja tão relevante assim, porque essa fatia dessas duas bolinhas pode ser muito pequena e não vai exibir com tanta exatidão essa diferença em relação aos outros. Agora, aplicando esses dados em um gráfico de dispersão ou bolha, isso vai ficar muito mais claro. E esses foram os conceitos resumidos dos tipos de dados e visões, que vai enaltecer ainda mais os dados que você possui e qual que vai ser a sua decisão para a escolha do gráfico onde vai aplicá-los. Se esses conceitos que eu falei não ficaram 100% claros, fique tranquilo, porque na medida que formos trabalhando com os gráficos e aplicando esses dados, você verá e eu vou te lembrar sobre esse tipo de dado que nós temos e a melhor aplicabilidade dele. Vamos para as próximas aulas.